Ô Edivaldo Magro, 5 candidaturas. Chegamos a um bom termo, depois de tudo que se desdobrou até aqui, embrólio pra lá, embrólio pra cá, polêmica, puxa pra lá, estica, tira candidato, rompe aliança. Nós vimos de tudo, eu acho. Acho que se a gente colocar aqui, fosse fazer elencar os tipos de situação que tem na pré-campanha, teve de tudo aqui. Teve aliança eterna rompida, teve briga, teve vídeo, teve acusação, teve de tudo. Chegamos a um bom termo? Essa é a pergunta. Reunião de frentinha, que não aconteceu Isso, nada. exato. Tivemos de tudo. Pois é, Paulo, lá no início do ano eu fiz uma matéria a respeito dos pré-candidatos, daqueles que se assanhavam em selo, né? Falamos em 14 nomes, inclusive. Eu vou até citá-los aqui, né? Tinha o do Carmo, tinha a Cláudia Bock, depois o Quinteiro apareceu no cenário, desapareceu. O Homero, recentemente, ontem, não foi candidato mais. A Ana Lúcia queria ser candidato, ficou pelo caminho Jacobosa. Lá atrás o Flávio, né, Mantovani queria ser candidato, o Favoto também queria. Então você veja bem, nós tínhamos isso mesmo, nós tínhamos quase o mesmo número de candidatos de 2020, né? E meu colega de bancada aqui, o Daniel, já previa em algum momento que a gente teria uma diáspora, né, muito grande de candidatos aqui ao longo do caminho. De fato, ficamos aí com 5 candidatos. Mas ontem, um fato curioso, diversos colegas me ligaram a respeito do Novo, uma vez que eu prestei serviço lá, né, com o candidato Douglas Santos para o Novo, em 2022, querendo algum contato do Novo, porque houve um mutismo absoluto, né? Ninguém conseguia acessar o partido para entender o que estava acontecendo, né? E me parece que até esse momento o Novo não se manifestou oficialmente, né, com relação ao que aconteceu. Né? As razões específicas, por que o Homero efetivamente deixou... Oficialmente foi publicado alguma coisa? Nada, né? Do Novo, não. Nada, absolutamente nada. Então, é muito curioso esse partido, porque lá quando ele foi criado, em 2011, 2012, acho que pelo João Amoedo, o partido vinha com uma premissa, né? Vinha com uma base ideológica, vinha com um ideário assim, bastante moderno, né? De romper com estruturas, inclusive renunciando ao fundo partidário, aos recursos públicos, né? E parecia um ativo tão bacana. E esse partido, com o tempo, o próprio Moro acabou sendo, acho que, expulso do partido ao longo do tempo, e o partido foi se tornando assim, um tanto indistinto, né? Ficando numa área cinza, e você sabe muito pouco sobre o partido, né? Então, quando você tem situações dessas, em que você espera que o partido se manifeste, ou seja um pouco mais acessível, especialmente com a imprensa, porque a nós cabe relatar a circunstância do que acontece, né? Porque essa interlocução ela é fundamental. E a gente não tem essa interlocução com o partido. Acho que é um dos partidos mais fechados que tem em relação a essa interlocução com a sociedade. Então, me parece que hoje o candidato Homero deve se manifestar, ou pelo menos é o que a gente tem ouvido, talvez ele faça uma declaração pública hoje, a respeito do que de fato levou a tomar essa decisão. A exemplo do que fez ontem o Zé Richa, né? O Zé Richa foi muito transparente, né? Beto Richa, ele renunciou, né? Renunciou, ele desistiu da candidatura e detalhou muito o porquê, né? Principalmente em função lá da dificuldade da cidadania, que havia uma federação, a cidadania acabou juntando-se ao Eduardo Pimentel. Enfim, do número tão grande de candidatos, a gente ficou assim com uma régua bem curta, né, de candidaturas e eu diria até pouco expressiva, né, daquela grade ideológica da cidade que nos permitiria um número maior. Eu acho que mais candidato nos permite uma opção maior de escolha. De qualquer forma, temos aí 5 candidatos, né, e apenas um com que mais à esquerda, que é o PT, na verdade, que nem se pode chamar de um partido mais de esquerda, né? Também está aí localizado no centro-esquerda. Mas vamos esperar, está posto aí. E, aliás, pode mudar ainda, como você bem disse, né? Até o dia 15 e até 20 dias antes das eleições. Mas eu não acredito, viu, Paulo? Acho que está posto aí os candidatos e vamos ver quem será o nosso futuro prefeito. O Daniel, agora, a partir de agora, aquela listinha com o número de eleitos por partido, tá? Sem citar nomes, já dá para fazer? Dá, mas muda um pouco, né, Paulo? Quando a gente fez aquele esboço, né? Isso. A gente não contava com uma série de divergências que aconteceram durante o percurso, mas a partir de hoje já dá para fazer os cálculos. O União Brasil, o Novo, acredito que perdem um pouco de força quando você não tem um candidato a prefeito na chapa, diminui um pouco o seu potencial de cadeiras.
Então dá uma mexida ali com menos candidatos, as chapas que tem candidato a prefeito saem um pouco na frente, até porque tem os votos de legenda, tem uma série de fatores, mas a gente vai tentar fazer um novo esboço, né? Sempre tentar aí acertar o maior número de partidos ali na Câmara, mas não vejo muita mudança, assim, uma outra coisa, tira uma cadeira daqui para lá, mas aquele número de partidos ali, geralmente, se mantiverem os candidatos, né? Principalmente União Brasil, o Novo, a gente escuta que muitos não, mas alguns candidatos potenciais podem acabar desistindo da campanha devido a não ter um candidato a prefeito. E aí sim faz diferença, porque nessa eleição, as contas ali dos 20% que eles tanto falam, né, na segunda cadeira, poucas pessoas vão fazer e poucos partidos vão conseguir. Então os partidos que tiverem uma estrutura mais enxuta, mais robusta, com mais votos, com certeza vai ter mais representatividade na Câmara no ano que vem. Quem? Olha, eu queria só falar sobre a questão do União Brasil, né? A gente percebe que se o Sérgio Moro eventualmente queira ser candidato futuramente a governador, ele deveria pensar um pouquinho mais em Maringá, já que não só essa cidade natal, como também estudou aqui, enfim, tem a sua família aqui, pensar um pouquinho mais, porque o que aconteceu nos últimos dias aí só define que o Sérgio Moro não está muito nem aí para Maringá, né? Essa rusga que ele criou com o deputado estadual do Carmo... Estamos nas tratativas, Kim, para trazer o do Carmo amanhã. Ótimo, aqui, excelente. Para a gente falar desse bastidor político, muito tá bom. E aí acho que acaba nos deixando um pouco distante, né, do senador Sérgio Moro, porque aqui ele poderia colocar um candidato, entendeu? Mas aí deixou a União Brasil, não. Eu tiro um candidato aqui, eu tiro do Carmo, mas não vai ter ninguém. Apequenou o partido. Exatamente, e fica à disposição aí, independente. Acho isso muito pequeno, como você bem colocou, o partido numa cidade como essa, que é Maringá. Você quer falar, Regiane? Não, eu... Tá me olhando com a sobrancelha arqueada? É que eu tô pensando aqui que o Edivaldo colocou que o PT é centro-esquerda, né? Então, existe uma coligação também ali com a Brenda, né? Tem PSOL e eu não sei quais são as outras siglas que estão ali, mas assim, eu defino como esquerda, assim como PL, direita. Centro, outra coisa. Vocês têm uma definição de como ficou isso aí? Sim, mental, por exemplo? A candidatura do Escabora é uma candidatura de centro? Ou é uma candidatura de direita? Centro-direita, acredito. Porque ele vem trazendo um discurso de direita, ele veio trazendo, né? Então, assim, ele quer se destacar por conta disso. Né? Aí cada um leva a sua ideia. A candidatura do Silva é uma candidatura mas assim, à direita? o Escabora, Direita. mas o Escabora é Sim, centro-direita, mas com ele tá o PDT e o PSB. Centro-direita. Não, O PSB é vice do Lula. Centro, então. Centro esquerdinha, né? E a candidatura do Silvio? Uma candidatura de direita? Centro-direitinha, pouquinho. Não, é mais direita, Total direita. Pelos partidos coligados. Então, se você pegar a mesma régua do partido do PSD e se juntar com o PDT, meu querido Daniel, você tem que também valer pro... Não, direitinho, não, pouquinho. tem que também o PP, A PL. candidatura do Mobiliza é bolsonarista. É a mais bolsonarista de todos. De qual? A do Mobiliza. Ah. É a mais bolsonarista Não, de eu todos. acho que não. Bolsonarista tá no PL. O candidato... PL. O candidato, todo bolsonarista político tá no PL. O candidato pastor José Aparecido dos Santos, ele é o mais bolsonarista de todos, pelas informações que Não, levantei. se ele mas então se é uma declarar candidatura bolsonarista é uma coisa. No entanto, não. a coligação em si... Não, mas não tem coligação, ele é Mobiliza. Eu tô falando Ele tá do com Silvio. ele. O Silvio que tá com o PL. O PL é um partido mais bolsonarista que tem. Tanto é que teve a ascensão por conta do bolsonarismo. Então, é nesse sentido. O Humberto nem se fala, né? É esquerda. E que mais tem? Evandro O Evandro, Oliveira. esse é centro, eu acho, na minha Evandro opinião. Oliveira, Bem centro. centro. É assim que vocês definem também? Você também, Edivaldo? Mais ou menos nessa linha? Ou você tem algum... Jambalaya, não existe mais essa ideologia, não. Acabou de falar do PT, Não, mas isso... centro-esquerda. Não, mas... A partir da tua fala que saiu essa discussão. Ué. Ai, meu Deus. Espera um pouquinho, eu tô perguntando isso pra vocês, porque a pergunta seguinte é a seguinte, é essa aqui. Isso define alguma coisa numa eleição municipal ou não? Em absoluto, Paulo. A ideologia normalmente não é um fator decisivo para as pessoas votarem, não. Tá? No Na âmbito eleição, municipal, né? Na eleição municipal você tem mais a ver com projeto de governo, né? Esse alinhamento está mais ligado à definição de projeto de governo, uma análise mais próxima do candidato necessariamente, e não necessariamente que ideologia professa o candidato. Claro que ainda a gente tem pingando aí, quicando essa divergência entre as
essa tontice de esquerda e direita aí no Brasil, mas eu acho que isso não tem tanta, vou dizer, interferência no pleito municipal. Se comparar a 2020, né? Por exemplo, que tivemos aqui o Ulisses, que ganhou o primeiro turno, que é um candidato na época de centro-esquerda, e em comparação também ao fator do Bolsonaro, que na época era presidente da República. Então, assim, não é algo predominante, dizendo que a ideologia vai vencer em Maringá. Não, acho que não é assim, não.